Glória a Deus. Mais uma vez, salve dos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Deixe se sentar, amados. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso, né, meus irmãos? Nós termos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, né? E é desejo de Deus, como foi dito aqui até na palavra, que nós tenhamos um profundo relacionamento entre nós e Deus, e também um relacionamento de acordo com a palavra entre os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui com este propósito. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ler em Lucas 4, na versão King James, Lucas 4. Os irmãos que estão sem Bíblia podem acompanhar a leitura bíblica aqui no quadro, na projeção, Lucas 4, verso 17. Semana passada nós fizemos a introdução desta palavra. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos terminar em nome do Senhor. E verso 17 diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Verso 19: e promulgar a época da graça do Senhor. Verso 21 agora: então ele começou a pregar-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa leitura aqui, né, Lucas se referiu, Jesus abriu o livro do profeta Isaías. Então nós vamos ler onde Jesus abriu, o que dizia o livro do profeta Isaías. Então, abra por favor Isaías 61, verso 1, na mesma versão King James, por favor, e nós vamos ver onde que foi o livro que Jesus abriu. E nós vamos comentar, nós já estamos comentando, e vamos continuar comentando um pouco sobre isso. Diz assim, verso 1: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Verso 2: para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Verso 3: e dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça e plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Verso 4: eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas, que têm sido destruídas de geração em geração. Eu vou parar por aqui, depois a gente, durante a pregação, a gente lê mais um pouco. No domingo anterior, queridos, nós fizemos o início desta pregação, dessa palavra, e nós falamos, né, sobre o que Jesus iniciou falando aqui. Mas antes, no verso 17 de Lucas 4, nós vimos que Jesus desenrolou os pergaminhos, porque hoje nós temos a Bíblia. Naquela época não tinha Bíblia, tinha os pergaminhos onde a palavra de Deus estava escrita. Então ele desenrolou aquele pergaminho e leu aquele pergaminho, né? Aqui nessa passagem de Isaías. Então, qual que é o primeiro aprendizado, ensinamento que nós já temos aqui? Que a palavra de Deus, queridos, ela não é uma palavra como um livro de história, como um livro de ficção, como um livro científico. Não basta você ler e querer fazer uma interpretação humana, porque a palavra de Deus precisa ser revelada. Então, é preciso que quando você abrir a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus venha
desenrolar, vamos dizer assim, o mistério, vem abrir para você, né, o que está escrito naquela palavra, o que significa, o que representa. Então é preciso que o Espírito Santo de Deus interprete a Bíblia para mim e para você. Então, se você faz só uma interpretação humana, a tendência sua é se equivocar, a tendência sua é tropeçar na palavra, a tendência nossa, irmãos, é se equivocar completamente em algumas situações. Por isso que nós temos milhares de religiões pelo mundo afora, pessoas que se dizem que leem a Bíblia, mas não conseguem entender, não conseguem compreender, não consegue receber a revelação de Deus, porque para receber a revelação de Deus, precisa ter o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente tem essa tendência a tropeçar. E na semana passada nós falamos, Jesus disse aqui que o Senhor me ungiu, no verso 18, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o que nós estamos falando, para que Jesus foi ungido, né? Para quê? Para que ele pregasse o Evangelho, e nós vamos comentar sobre isso aqui, e essa unção está sobre nós, mas essa unção é só, como nós dissemos, só através do Espírito Santo de Deus. E para pregar o Evangelho, queridos, né? Então, veja bem, o Evangelho é a boa notícia. Nós explicamos o que é o Evangelho. É a boa nova, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que todas as pessoas pecaram. Todas as pessoas estavam condenadas a ir morar no inferno eternamente. Todas as pessoas que estão, né, sem Cristo estão condenados a ir morar no inferno, diz a palavra de Deus. E qual foi a boa notícia que Jesus, né, iniciou pregando, e os apóstolos, agora Lucas aqui está comentando, que Jesus, toda a dívida do seu pecado e do meu pecado, que Jesus foi até aquela cruz e com seu sangue ele pagou o preço que era a dívida sua. Todos os seus pecados, todos os meus pecados, nós sabemos, foi pago quando Jesus morreu naquela cruz e seu sangue foi derramado. Então, a partir de agora, aqueles que entregam a vida para Cristo não tem mais dívida. Por quê? A dívida foi paga. Então, mas não foi outras pessoas que pagaram a dívida, né, por nós. Foi somente Cristo. Não foi Santo Antônio, não foi Buda, não foi nada disso, queridos. O único que pagou com o sangue dele para que haja perdão dos meus e dos seus pecados foi Jesus. Então foi aquele sangue que derramado na cruz por Jesus que nos leva para o céu. E nós falamos que com isso, queridos, né, o Evangelho deve ser pregado aqui, os pobres, na verdade, não está falando aqui, né, no livro de Isaías, nós vimos aqui, não está falando de pobres financeiramente só, está falando do aquebrantado de coração, aqueles que humildemente recebem a palavra. Então esse pobre é um aquebrantado de coração, pessoas que de espírito pobre, ou seja, que estão com o coração aquebrantado para receber a palavra, porque não adianta você ministrar, você pregar a palavra para uma pessoa, se ela não quiser ouvir. Então, esse é os pobres, né? Que ele está falando aqui, que é aquelas pessoas de coração aquebrantado. E nós estamos para pregar o Evangelho. E nós aprendemos aqui, né, no verso 19, que nós estamos na época de promulgar, de falar da graça de Deus. Não é, com perdão da palavra, da desgraça. Então, o Evangelho não é um lugar para estar condenando a vida das pessoas, julgando as pessoas. Nós estamos aqui porque Jesus quer que a gente pregue a boa notícia. Olha, você ia para o inferno, mas se você entregar a tua vida para Jesus, agora pelo sangue de Jesus, você vai morar no céu. Essa é a boa notícia, né? Isso é essa é a graça de Deus. Né? Então nós estamos sob a graça, nós não estamos mais sobre a lei de Moisés. Na lei de Moisés, quando havia alguns tipos de pecado, a pessoa era apedrejada até a morte. Mas agora não, agora você e eu recebemos o perdão, a misericórdia do Senhor. Obrigado, filho. Agora, queridos, nós vamos começar a falar do de hoje. Isso nós tínhamos falado na semana passada. E nós fizemos uma introdução sobre os pobres, né, que são os aquebrantados de coração. E veja bem o que está dizendo Isaías 61, muito interessante, porque quando Jesus leu esse livro de Isaías, e ele disse assim, Isaías 61, verso 1, eis que o Espírito do Senhor, o profeta estava profetizando, o soberano, está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, né? E enviou-me para me cuidar dos que estão com o coração aquebrantado. Aqui já dá para a gente ver, né, que já está falando a palavra quebrantado aqui, para a gente poder entender. Mas interessante, tem duas palavras, anunciar e cuidar, queridos. Então, é necessário, irmãos, aqui nós vimos, enviou-me para cuidar. As pessoas que vêm até a igreja, ou então nós vamos até as pessoas. Jesus espera que você e eu, né, vamos anunciar a morte de Jesus até que ele venha, vamos anunciar que ele morreu na cruz pelos seus pecados, que tem perdão para eles, mas também aqui ele usou a palavra cuidar. Nós também precisamos cuidar das pessoas. As pessoas, muitas vezes, quando chegam na presença do Senhor, é porque elas já tentaram de tudo, irmãos. Elas tentaram todo, comigo também foi assim, a gente tenta de tudo, resolver os problemas de toda forma. E quando a gente não consegue resolver os problemas, a gente lembra de Jesus. Até o ateu, né, quando ele está lá no hospital, está com uma situação que não tem mais saída, o ateu deixa de ser ateu, e ele se lembra de Deus. A gente percebe que nesse mundo físico não tem mais como resolver, então só Deus pode resolver. Então, mas Deus quer que essas pessoas chegando na igreja sejam cuidadas. A igreja em célula, ela tem uma forma de cuidar, que nós temos falado, os irmãos já compreendem. É assim, o pastor cuida de um grupo, discipula um grupo, esse grupo cuida de outro grupo, e esse outro grupo cuida de outro grupo, e no final, né, todo mundo precisa ser cuidado. Ninguém pode ficar sem cuidado numa igreja, no formato nosso. Só que nosso formato é assim, o pastor cuida de toda a igreja, tudo sozinho o pastor faz. Não, no nosso formato que Deus nos instruiu, formato que Deus nos ensinou, como foi Jesus fez com os apóstolos, depois os apóstolos iam de casa em casa, é um grupo discipulando e cuidando de outras pessoas. Então, quando você chega aqui na igreja, alguém já vai se aproximar de você, né, a pessoa que te conhece, algum vizinho e tudo, e vai te convidar para ir a uma célula, porque lá você vai ser cuidado. Porque aqui a igreja virou, agora a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Então você, às vezes, está aí fora, sem família, foi abandonado desde cedo, todo mundo te abandonou, seus pais te abandonaram, enfim, você teve uma série de abandonos. Mas aqui o Senhor nos chamou para cuidar. Então você será cuidado como um filho de Deus. Amém, queridos? E olha que maravilha, né? E este cuidar, queridos, olha só, Efésios 4, versículo 22. Quanto à antiga, NVI, põe na NVI, por favor. Quanto à antiga maneira de viver, Efésios 4, verso 22, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Verso 24, e revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O que está falando aqui é a maneira que as pessoas devem ser cuidadas. Quando a pessoa chega até a igreja, muitas pessoas falam assim, mas aquela pessoa ali matou, roubou, aprontou, fez tudo, agora está na igreja com a Bíblia na mão. É porque é isso que Jesus quer. A pessoa sai lá do mundo dessa forma, todo destruído, mexendo com tudo que não presta, fazendo tudo que não presta, e aqui ele precisa ser cuidado para que ele tenha a vida transformada. Não é para ele vir e permanecer da mesma maneira que ele estava. Todos vocês estão sendo cuidados, mas estão sendo ensinados, instruídos a ter uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Vai ajudar você, se você matava, se você roubava, se você fazia maldade, agora você não vai fazer mais. Se você falar palavrão, agora você não vai fazer mais. Se você bebia, agora você não vai. Nós não temos uma regra aqui. Nós vamos te instruir. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar a sua vida. Nós não proibimos ninguém de beber, não proibimos ninguém de fumar, não proibimos ninguém de nada, né? Porque nós instruímos e o Espírito Santo liberta as pessoas. Eu bebia, hoje eu não bebo mais, né? Não é porque tem uma regra aqui na igreja, não. É porque o Espírito Santo de Deus me libertou. Não tenho vontade mais, não tenho vontade de prostituir, não tenho vontade de beber, não tenho vontade de usar droga, não tenho vontade de nada. Então o Espírito Santo de Deus me libertou, te libertou, vai te libertando. Então, você precisa deixar esse Espírito Santo, né, transformar a sua vida, e você vai sendo transformado
pelo Espírito Santo, cada dia uma pessoa melhor. Você olha na igreja e fala assim, ih, aquele irmão ali está aqui na igreja, aquela irmã que está na igreja, é porque eles também estão num processo de transformação, querido. O pastor também não é santinho, o pastor não é bonzinho, né? Eu nunca me apresentei dessa forma para os irmãos, nós somos pessoas, né? Naturais, pessoas normais, só que o Espírito Santo de Deus já trabalhou mais em nós, está trabalhando aí, nós temos muita coisa que mudar, o pastor, a família do pastor, a esposa, os meus filhos, todos estão em mudança, em transformação, e vocês também precisam entregar a sua vida para Jesus, e Jesus te liberta, nem assim, a partir de hoje eu não vou beber mais, aí você acaba bebendo, quantas pessoas do mundo para de beber, fica muitos anos sem beber, depois volta a beber de novo, para de usar droga, fica muitos anos sem usar droga, depois volta a usar, por quê? Não teve a libertação, ele só tomou uma decisão, e só a decisão não é suficiente. E aquele versículo continua dizendo, né? Fomos ungidos para proclamar o Evangelho, e Lucas, né, no verso 18, diz assim, continuando, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados. Então, querido, nós precisamos compreender agora, né, nós já estamos falando sobre a pregação no dia de hoje. Então, além de pregar que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, além de pregar, de instruir as pessoas a ter uma mudança de vida, a ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, Jesus ainda deixou uma palavra aqui. O profeta Isaías profetizou e Jesus confirmou essa profecia, que é para proclamar a libertação dos que estão aprisionados. Irmãos, as pessoas que estão vivendo sem Cristo, a Bíblia diz que o diabo cegou a visão delas e o entendimento delas. Elas não conseguem enxergar que elas estão desagradando a Deus profundamente. As pessoas não conseguem enxergar porque a Bíblia diz que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, ele cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas não entendem, e tem pessoas que nem acreditam que o diabo existe. O diabo consegue cegar tanta pessoa, que a pessoa está usando droga, a pessoa está lá no presídio, e ele nem acredita que o diabo existe. Fazendo tudo que coisas de errada, né? Hoje você vê quantas coisas estão erradas hoje na sociedade, mas as pessoas não conseguem enxergar que o inimigo cegou, né, o entendimento delas, e muitas delas acham que brinca com o diabo, né? O diabo é um espírito mau, querido, ele não é de brincadeira, ele não está de brincadeira. A intenção do inimigo das nossas almas é levar você para o inferno. Ele pode até brincar um pouquinho. Você já viu um gato, quando pega um rato, quando ele pega um rato, ele costuma ficar brincando com o rato um pouquinho. Acho que o rato pensa assim, tá tudo bem, que legal, estou brincando, aí de repente ele e come. O diabo é a mesma coisa. Ele às vezes brinca com a pessoa está brincando, bebendo, enchendo a cara, por exemplo, se prostituindo, está brincando, está tudo bem. Aí o diabo vai, arrebenta com a vida dele, arrebenta com a família dele, arrebenta com os filhos dele, arrebenta com o casamento dele, arrebenta com a saúde dele, e pronto, aí que ele vai cair a ficha, né? O que está acontecendo? Por que minha vida está assim? Por que está acontecendo? O inimigo das nossas almas, né? Ele está destruindo a sua vida. E não tem como parar isso, viu, irmão? Não tem como parar, só Cristo pode te libertar. É isso que nós fomos chamados aqui, para libertação dos aprisionados. E através do nome de Jesus, irmão, se manifestar um demônio aqui, né, na vida de uma pessoa, e você falar, sai em nome de São João, ele não sai. Sai em nome de Buda, não sai. Sai em nome do pastor Drauzio, ele não sai. Mas se você disser, saia em nome do Senhor Jesus, ele sai. Porque é o único nome capaz de libertar as pessoas, porque estão aprisionadas do diabo, meu querido. Então, irmãos, nós precisamos saber disso e ver. Às vezes a pessoa fala assim, mas esse trem aí é só os crentes que falam, não é bem assim. Irmãos, eu visitava presídio, eu visitava as casas de recuperação dos dependentes químicos. Lá no presídio, na casa de recuperação, é só começar a orar que manifestava demônio de cacho, assim como diz o outro. Um monte de gente manifestava demônio, né? Às vezes 1, 2, 3, às vezes vários. Viu, irmãos? Então você vê que o diabo levou aquela pessoa à destruição, ao fundo do poço. As pessoas que estão nas drogas, querido, eles chegaram ao fundo do poço.
porque eles não têm mais, parece que eles perdem o amor pela vida, pela família, entendeu? Mas eles estão sendo enganados pelo inimigo. Eu acho que esse crack, né, ele foi, acho que descascar a canela do diabo e para fazer o crack, né? Porque é uma destruição total que a gente pôde ver. Mas Jesus chega num lugar, o nome do Senhor liberta as pessoas, irmão. Irmãos, esse nome é tão poderoso, querido. Esse nome é tão poderoso, querido, que eu já contei aqui para os irmãos. Havia momentos na igreja, uma igreja que nós estávamos, até lá em Araxá, e Deus tinha nos chamado para fazer essa obra, né, de libertação lá desses cativos, lá do presídio, dos dependentes químicos, que a pessoa só de entrar na igreja já era liberta das drogas, irmão. É coisa tremenda, queridos, que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida e na vida das pessoas. A autoridade do Senhor é tremenda, meus irmãos. É lindo demais, meus queridos. A pessoa era um dependente de droga e hoje está liberta. Aí você fala, aquele ali roubou, matou, e agora está com a Bíblia debaixo do braço. Ô irmão, tinha um bairro lá, o bairro do Everton, que é do Everton, levanta a mão aí. Um bairro que o Everton morava lá, queridos, né? Era um bairro onde tinha um grupo lá, né? E o Everton é testemunho disso. Eu não posso entrar em muito detalhe, mas vou falar alguma coisa. Lá no bairro tinha uma gangue de traficantes, jovens, 20 anos, 22 anos, 24 anos, jovens, né? E eles fizeram tudo, faziam tudo que não prestava lá. Você imagina o que os traficantes fazem. E de repente, né, Deus levou um deles para a igreja. Oh, glória. Aí um deles foi liberto. Aí Jesus levou outro. Aí o outro foi liberto. E Jesus levou outro. E o outro foi liberto. Queridos, e é uma coisa tão linda que um deles, queridos, ele tinha moto, ele tinha carro, ele tinha droga na casa dele, ele tinha dinheiro do tráfico, ele pegou tudo, irmãos. Ele estava vivendo, vamos dizer, numa abundância, ele pegou tudo, levou lá no chefe do tráfico, entregou tudo, e tudo, irmão. E veio, queridos, sem nada, queridos, completamente liberto de tudo, queridos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E ele ficou aí, sei lá, uns 6 meses desempregado, acostumado só na vida boa, nas drogas lá, né? E só com cesta básica, a igreja abençoando com cesta básica. Hoje ele trabalha, hoje ele está na obra ainda, fazendo a obra de Deus, né? E tal. Acho que foi até levantado a pastor, é isso que eu estou falando lá. Enfim, querido, esta é a obra que Deus faz, é um Deus que liberta, é Jesus aqui está falando, ele nos chamou para isso. Então não é só para falar bonito, querido, não é só para pregar bonito. A igreja precisa ter autoridade. O homem e a mulher de Deus precisam ter autoridade e dizer, sai em nome de Jesus, e precisa sair. O inimigo tem que bater em retirada, porque ele não pode com esse nome, o nome de Jesus Todo-Poderoso, aleluia. E Jesus que nos deu essa autoridade, e você fica sem entender, eu fico sem entender, como pode, como é poderoso esse nome. Como uma pessoa como eu e você, comedor de feijão, vamos dizer assim, né? Deus nos deu autoridade e o inimigo recua. Eu já contei para os irmãos aqui algumas vezes, né, que a gente já teve alguns confrontos com o inimigo nas nossas almas, irmão. Você fica impressionado. Há pouco tempo aqui, o diabo disse para uma pessoa aqui, um irmão aqui na igreja: o que esse pastorzinho está pensando que ele é? Ô irmão, eu e você somos o quê? Filho de Deus, é o que a Bíblia diz. Filho do rei, é isso que nós somos? Ninguém, filho de Deus. E ele tem que ficar com raiva, tem que bater em retirada mesmo, não entende nada e vai ficar sem entender nada, porque Deus está neste lugar, aleluia. Jesus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui, e não é na vida do pastor, não é na nossa vida, na vida do irmão, na vida da irmã, e as vidas vão sendo mudadas, as vidas vão sendo transformadas, pessoas vão sendo alcançadas. É isso que Jesus está falando aqui, de libertação dos aprisionados, querido. É muito interessante, meus amados. Agora, eu vou ler aqui a passagem que a Bíblia fala para os irmãos ver. 2 Coríntios capítulo 4, na versão ACF, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, na versão ACF. Olha só, leia aí. Nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus deste século? Satanás, o diabo, né? Deus de letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, cegou as pessoas não conseguem enxergar isso que nós estamos pregando e anunciando aqui, elas não conseguem ver que é o diabo que está destruindo a vida delas,
para que não se represendeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo cegou a pessoa, como nós dissemos, né? Mas Deus quer tirar as pessoas. Há um outro mal também, antes de nós continuarmos aqui, há um outro mal, queridos, que está assolando muitas pessoas. Na verdade, dois males, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade, que as pessoas estão preocupadas com o amanhã, com o futuro, né? E as pessoas estão vivendo ansiosas, até dentro da igreja. E depressão, né? Porque as pessoas estão agarradas em algo que aconteceu normalmente no passado, ou ontem, anteontem, e as pessoas ficam deprimidas. Então o diabo entra na vida das pessoas para destruir a vida das pessoas. Ora a ansiedade, ora a depressão. E você sabe que hoje esse remédio para ansiedade e depressão é o que mais está sendo vendido, né? É o que mais está comercializando hoje nas farmácias, é isso, porque as pessoas estão perdidas, irmãos. Ora estão ansiosos. Por que nós temos que preocupar com amanhã, irmãos? Por que nós temos que ficar agarrados no ontem? Você já viu alguém dirigir o carro olhando para trás? O Aron levou nós em Belo Horizonte. A pessoa, se o Aron fosse daqui até Belo Horizonte, dirigindo, olhando para trás, nós não estávamos aqui hoje. Então, querido, mas por outro lado, tem o presente. O presente é o hoje. Deus quer que você viva o hoje. Olha o nome já é presente. É presente de quem? De Deus. Deus te deu um presente, Deus me deu um presente, que é o hoje. Nós temos que aprender a viver o hoje e o amanhã entregar na mão do Senhor e passar uma régua no ontem, querido. E viver o presente, aleluia, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmão, a sabedoria que vem do alto, querido, ela é muito maior que a sabedoria humana. Queridos, é uma coisa tão fabulosa, irmãos. A sabedoria que vem do alto, nós conhecemos do livro nós sabemos de Salomão, né? Nos escritos de Salomão, Eclesiástico e tudo mais. Salomão foi um homem muito sábio, só que a sabedoria dele não era humana, veio do alto. E a sabedoria do alto é uma coisa tremenda. Eu já contei isso aqui também para os irmãos, que eu fui lá para o Nordeste trabalhar numa empresa, e lá nessa empresa, queridos, uma das maiores empresas, talvez a maior empresa, um grupo de laticínios do Nordeste, e uma multinacional tinha vendido um equipamento, iam ampliar uma fábrica, essa fábrica de leite de caixinha, né? Esse leite de caixinha aí, chamado leite UHT, leite longa-vida, Aí quando eu fui contratado, eu cheguei, já estava em andamento o projeto, já tinha sido feito o projeto, uma ampliação, ia passar aí, mais que dobrar, ia chegar de 300 a 500 mil litros de leite dia para ser industrializado. E os engenheiros dessa multinacional fizeram o projeto junto com o engenheiro da empresa, e todo o projeto feito, e tudo, aquela coisa fantástica, né? Aquele projeto, tudo calculado, tudo, irmão, na sabedoria humana, ponta de linha, né? E aí eu fiquei responsável de supervisionar essa ampliação, uma das razões da minha contratação, e eu fui lá para aquele projeto e comecei a olhar no primeiro mês, olhando aquilo ali. Aí, olha só, irmãos, o Espírito Santo de Deus me trouxe em memória a construção de uma igrejinha lá na roça. Olha, irmão, na igrejinha na roça, um irmãozinho lá, né, que dirige a igrejinha na roça, analfabeto de pai e mãe, querido, mal consegue ler, só consegue ler a Bíblia. E como é que ele ampliava a igrejinha? Ele deixava a igreja no lugar, né? Aí ele pegava, ia construindo por fora, ia aumentar a igreja e ia construindo por fora. E a igrejinha no lugar, construía, levantava e tudo, e depois que já estava levantado as paredes, eles vinham, tiravam o teto, ou seja, de um dia para o outro eles cobriam, né? E não parava de ter culto. O culto continuava, enquanto a igreja ia sendo construída. O Espírito Santo de Deus me trouxe isso em memória. E eu olhei, o leite, a vaca dá leite todo dia, a fábrica não pode parar. Se parar, se está entrando 300 mil litros hoje, amanhã já é 600 mil litros, e depois da manhã 900 mil litros. Ô, irmão, onde vai colocar esse leite todo? E leite perde, né? E o problema maior estava sendo esse, não conseguia parar a fábrica, né? Porque teria que parar aí pelo menos uma semana, mais ou menos, 3 ou 4 dias, para fazer essa mudança. E eles foram adiando. Aí quando eu cheguei, depois de um tempo, estava lá, o Espírito Santo de Deus me trouxe memória, me instruiu, me mostrou essa situação. Eu perguntei assim, mas por que as máquinas estavam nessa posição, né? Produzindo assim, o saquinho, fazendo as caixinhas de leite?
Aí o Espírito Santo de Deus, agora eu falando fica fácil. Então se memória, uai, por que se as máquinas estão assim, deixa as máquinas lá, que eles iam tirar essas máquinas daqui e colocar outras no lugar, outras mais, maior velocidade e tudo mais, produção maior. Falei, por que nós não pomos as máquinas tudo aqui neste lugar, sem mexer nas de lá? Por causa da igrejinha lá. A sabedoria que Deus deu ao pastorzinho lá do fundo, é uma sabedoria que vem do céu, querido. O dono da empresa, o presidente da empresa, na hora da reunião, ele fez assim e perguntou ao engenheiro, mas podia ser desse jeito? O engenheiro, pode, podia. Ou seja, queridos, a sabedoria de Deus, queridos, é muito maior, irmãos. Então, meus queridos, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, a gente começa a buscar a sabedoria do alto, querido. Se vai fazer prova, busca a sabedoria do alto. Você estuda, né? Faz a sua parte, né, cabra? Né? Não vai querer, né? E o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar na hora aquilo que você estudou, vai te ajudar ali na hora da prova. Foi assim quando eu fiz a prova da OAB. Irmãos, só o Senhor é Deus, viu, querido? Você precisa confiar na autoridade de Deus, que Deus faz na nossa vida, através da nossa vida. E o que Jesus estava falando aqui, queridos, de libertação, existe um outro problema. Às vezes a pessoa vem para a igreja, né, ela já entregou a vida para Cristo, mas ela ainda não tomou posse dessas coisas que nós estamos falando aqui. Ela está dentro da igreja, mas a mente dela ainda é de escravo. Ela era escravo lá fora de Satanás. Ela vem para Cristo, mas a mente dela não mudou. A mente dela continua de escravo. Ela pensa como escravo, ela age como escravo, né? Porque ela não foi, a mente dela não mudou. Aí Paulo disse assim em Romanos 12, 2, na versão ACF, olha só, e não sede conformados com este mundo, não é para a gente se conformar com as coisas deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo estava falando aqui? Olha, meu irmão, você já entregou sua vida para Cristo, mas você tem que mudar a tua mente. Essa mente de escravo, você não é mais escravo, agora você é liberto, agora você tem autoridade, agora você tem a sabedoria do céu, agora mudou tudo, você precisa mudar a sua mente. Por isso que nós pregamos e pregamos de novo e mostramos dentro da palavra de Deus, para que você mude a sua maneira de pensar, né? Porque muitas vezes a pessoa veio para a igreja, já está um tempo servindo a Jesus, mas diz assim, vida, céus, de mim, coitado de mim. Irmãos, você é filho do rei, você é filho de Deus. A Bíblia fala, você está com problema? Lança sobre Jesus as suas preocupações, lança sobre ele as suas ansiedades, lança sobre ele e deixa ele agir a seu favor e descansa nele. Tem problema que Deus vai tirar de imediato, ou vai tirar daqui a pouco, e tem coisas que Deus não vai tirar. Mas não importa, nesse que Deus não vai tirar, você deita no colo do Senhor, Ele está dizendo, eu estou aqui, filho, eu estou te protegendo, essa prova que você está passando, essa situação, eu vou passar com você, eu estou junto com você, então deita no colo de Jesus, irmãos, descansa. As pessoas estão ansiosas e correndo para lá e para cá, e preocupadas, deita no colo de Jesus, irmãos. Como uma criança, olha lá, usando no colo da mãezinha, olha, você está preocupado com alguma coisa. É isso que Deus espera de mim e de você. Descansa em Cristo, lança sobre Ele as suas preocupações. A ansiedade, que amanhã eu tenho conta para pagar, depois da manhã tem não sei o quê. Irmãos, lança sobre Deus a sua ansiedade, lança sobre Jesus, e Ele vai te orientar, Ele vai entrar com providência, e você faça a sua parte. Mas primeiro, querido, é Ele. Nós precisamos entender, queridos, que o fundamento, eu falei isso semana passada, do Evangelho é Cristo. A base do Evangelho é Cristo, irmãos. A base do Evangelho, o fundamento, não é a doutrina da minha igreja, não é a doutrina de outra igreja, não é a doutrina do Papa, não é a doutrina da igreja A, B ou C, não é a doutrina de Buda, não é a doutrina dos espíritas, não. O fundamento do Evangelho é Cristo. Eu e você precisamos nos basear em Cristo, na sua palavra. Isso é o fundamento. E a revelação da palavra, como nós dizemos aqui, queridos, não é só o que o pastor diz, é o que o Espírito Santo de Deus te revela, nos revela. Então tome cuidado, porque às vezes nós estamos nos baseando, né, nas coisas erradas. E como que se consolida o Evangelho? Ele se consolida no nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois no relacionamento com pessoas. Aí você tem uma pessoa lá no seu trabalho,
Fala assim, pastor, só Jesus na causa daquela pessoa ali no meu trabalho. Mas como é difícil. Deus está trabalhando no seu coração. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda, né, a cuidar das pessoas. Todo dia, às vezes, todo dia você tem que estar perdoando. É através dos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as pessoas que o Evangelho vai sendo consolidado em nossas vidas. Esse amor de Deus vai sendo derramado. Às vezes nós somos confrontados, nós somos chamados para briga, irmão. Né? E eu sou baixinho, sempre fui invocado, quando eu era mais novo, eu sempre fui invocado, né? Sou lá de Canaã, terra de gente brava, né? E Deus nos mudou completamente, irmãos. Né? Antes, qualquer coisa, eu ia para as empresas, eu participava de reunião quando a diretoria, irmão, mas era briga e briga, né? Então hoje eu não sirvo nem para trabalhar na empresa mais, porque eu não ia brigar mais com ninguém, eu ia dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então não ia dar muito certo. Então, queridos, claro que, né, que Deus dá as estratégias e dá certo sim, só estou brincando. A nossa vida muda, agora eu sou um homem de paz, me desafio, me chama para a briga. Eu falei, glória a Deus, irmão, o que é isso, né? Glória a Deus, né? Vai procurar outro para brigar lá, né? Deus me chamou, toda a braveza que Deus tinha colocado no meu espírito, né? Toda essa braveza, agora Deus colocou para me brigar com Satanás, né? Para expulsar o demônio da vida das pessoas. E quando nós chegamos aqui nesse território, né? Chegamos aqui em Araxá, aqui em Paulacândia, e eu brincava assim, agora Paulacândia tem 2 prefeitos. Tem o prefeito do mundo físico, né, que hoje é o Daniel, e tem o prefeito do mundo espiritual, que somos nós agora, a Igreja de Cristo. Quem manda agora nesse mundo espiritual agora somos nós, pela fé, né, pela palavra, porque Deus nos chamou desde Adão, Deus nos chamou para governar. Então quem governa no mundo espiritual somos nós, a Igreja do Senhor. Então sai para lá, Satanás, sai daqui, sai da rua. Nós fomos na garapa, Satanás, desocupa o espaço aí, que agora Cristo chegou aqui neste lugar. A palavra de Deus chegou aqui nesse lugar. Fomos lá nos barros, então vai, Satanás, bate em retirada, né? Vai para Viçosa, aqui não. Abre o espaço, né? Porque Jesus chegou aqui neste lugar, então nós estamos pregando a palavra. E agora, dia 21, querido, nós vamos até lá, nós vamos fazer, né, um evento lá no 13 de maio, né? E pode ter certeza, irmãos, os demônios já estão tudo desorientados, porque nós vamos chegar lá e vamos fincar os pés de Jesus naquele lugar, né? Fincar os pés e dizer, a partir de agora, quem manda nesse lugar é Jesus. Acabou. Acabou, Satanás, acabou. Você não tem mais direito, você não tem mais autoridade neste lugar. A autoridade está na palavra de Deus, a autoridade está no nome de Jesus. E Deus vai mudando a vida das pessoas, irmãos. Né? E Deus vai mudar a vida lá, está mudando a vida das pessoas no Garapa, está mudando a vida das pessoas no bairro, está mudando a vida das pessoas aqui, e vai mudar a vida das pessoas no 13 de maio, pelo nome poderoso de Jesus. Isso é um ato de fé, queridos, que Deus espera de mim e de você. E, queridos, e depois disso, irmãos, para nós não irmos pregando até, senão o pastor vai falando até meia-noite, né? Os irmãos têm que descansar, depois num feriadão desse, né? Olha só que legal, queridos. Mas o evangelho ainda não para nisso. Os aprisionados dentro da igreja precisam deixar essa prisão, essa maneira de pensar de derrota. Lembra, você é filho de Deus. Você não é arrogante, soberbo, não. Não é isso que eu estou ensinando. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de autoridade, de confiar em Deus, descansar em Deus, saber que Deus está agindo a seu favor, que Deus jamais vai te abandonar. É isso que nós estamos falando. E além disso, olha só no livro de Isaías, o que o profeta tinha dito. Isaías 61, na versão agora ACF. Vamos ler, irmãos. Você vê que o evangelho é muito mais, querido, quer ir morar no céu. Claro que o principal é nós irmos morar no céu. Sem Cristo ninguém vai morar no céu, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, aleluia. Não tem outro mediador, né? É a Bíblia que diz. Está em Timóteo. Acha isso aí, Henrique. Henrique, acha para mim em Timóteo essa passagem. Só um mediador entre Deus e os homens. E põe aí enquanto eu vou falando de Isaías 61. Procura no celular. Dá para procurar? Aí, olha só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Não tem outro mediador, irmão. Para que eu vou falar com fulano, para falar com outro fulano, para depois falar com Jesus? Não, irmão, fala direto com Jesus. Ele é o único que media, né, entre eu e Deus.
Glória a Deus. Isaías 61, verso 3, na versão ACF, diz assim, né, continuando a leitura que Jesus fez uma parte dela. Olha só, irmãos, o evangelho é muito mais do que morar no céu, é o principal, mas é mais do que isso. Olha só, no verso 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião hoje, fala da igreja, que lhes dê glória em vez de cinza. Cinza é porque aquelas pessoas ficavam chorando e pranteando, eles faziam jejum e eles se melecavam de cinza, né? Era uma forma deles ficarem entristecidos. Mas agora, em vez de ficar chorando aí pelos cantos, irmão, é para você ir de glória em glória, de fé em fé, porque a Bíblia diz. Glorifica o nome do Senhor, que você vai ver as mudanças. Olha só, óleo de gozo, né, de alegria, em vez de tristeza, irmão, de você ficar abatido agora, deixa a óleo da unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus vai produzir o fruto do Espírito na sua vida, que é a alegria. Nós aqui somos alegres, estamos sempre rindo, falando alguma coisa para a gente estar divertindo, né? Porque aqui não é todo mundo carrancudo. Vamos lá que esse crente, tudo carrancudo. Tem crente que é tudo carrancudo. Ele olha assim, aquele santão, parece um trem esquisito andando na rua, assim, parece que é de outro planeta. Não, querido, não é isso que Jesus chamou, não. É óleo de alegria, tá bom? É óleo de alegria. Nós somos um povo feliz, um povo alegre, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Em vez de veste de louvor, ou seja, igual vocês estavam ouvindo, que louve a Deus. O trem está feio. O trem está pegando, o bicho está pegando o celular, louva a Deus, põe um louvor, vai louvando e adorando a Deus, glória a Deus, aleluia, vai louvando, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus espera, a fim de que se chamem árvores da justiça. Nós estamos aqui para receber esse perdão de Deus. Aquele cara matou, aquele roubou, aquela mulher fez isso, fez tudo que não prestava. Agora nós recebemos essa justiça de Deus, que Jesus já pagou lá na cruz os meus e os seus pecados. Plantações do Senhor, para que o nome dele, para que ele seja glorificado. Quando você recebe a justiça de Deus, quando você muda a sua maneira de encarar as situações, como ele está falando aqui, de glória em glória, né, em vez de ficar abatido pelos cantos, choramingando, né, então o nome dele é glorificado. A pessoa olha e não entende, mas como pode esse crente? Aí o mundo acabou pela vida dele, ele está com a situação está pior, e ele está feliz? Como assim? É porque nós andamos de glória em glória, porque o Senhor está aí conosco, nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Verso 4, e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas. Por isso que eu brinquei aqui, negócio de prefeito, de prefeitura, né, no governo espiritual, é porque nós renovaremos cidade. A cidade estava parada, agora vai andar. A cidade, né, estava paralisada, agora vai mudar, porque onde Jesus chega, a cidade muda, precisa mudar. Nós oramos pela prosperidade da cidade, pela saúde da cidade, pela vida das pessoas, pelas lideranças da cidade. É isso que Jesus está falando. Ele prometeu, como é que vai ficar do mesmo jeito? Ele prometeu, querido. Tem 40 anos, 50 anos, estão esperando um asfalto aí agora. Nós temos que orar e determinar que esse asfalto vai sair. Ou você está do lado do prefeito? Não, irmão, eu estou do lado de Jesus, querido. Eu estou do lado de Jesus. Nós vamos orar e Deus vai abençoar e esse asfalto vai sair. Se você crer, agora se você não crer, vai mais 50 anos esperando o asfalto aí, viu? Fica aí. O que diz a palavra mais ainda, né? Verso 6, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Irmãos, agora nós somos sacerdotes. A Bíblia nos fala, né? Nós somos reis e sacerdotes. Depois nós vamos pregar sobre isso. Chamarão ministros de Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Verso 7, em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Agora, querido, nós teremos dupla honra, querido. Em lugar de afronta, né? Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Irmão, é muita promessa, queridos. É promessa. Então, você, em vez de ficar abatido, vão tomar posse das promessas. A pastora não chegou ainda. Calma, irmão. Calma, minha irmã. Vai chegar o tempo de mudança, vai chegar o tempo de transformação, mas você precisa crer todos os dias e declarar isso na sua vida, todos os dias, e as bênçãos vão chegando. Os irmãos sabem que o Henrique resolveu casar aí correndo, né?
conheceu a Esther, está ali, essa moça linda ali, lá no Nordeste, né? Eles ficaram doidos para casar, e daqui para ali casaram meio rapidinho, né? Ela lá, ele aqui, e agora, glória a Deus, ela está aqui. E a gente não tinha todos os recursos necessários, irmãos, para ir para o casamento. Você pensa o quê? Né? Pastor é salariado, né? Nós não tínhamos recursos, ele não tinha os recursos, e Deus foi enviando, e Deus foi enviando, e Deus foi enviando as bênçãos, né? E nós fomos, né? Ele casou, recebeu as bênçãos dele, nós recebemos a bênção, e depois de casar, esse casal lindo, né? Aí nós ficamos lá na praia, tudo tranquilo, né? Não tinha dinheiro nem para sair daqui para Viçosa, de repente nós estamos lá na praia, tomando uma aguinha de coco. É só Jesus que faz essas coisas, viu, irmão? Não, viu? Eu não botei cartão, endividei lá não, viu, irmão? Foi tudo pago, não ficou nenhuma dívida para trás. É isso que Jesus faz. É o Deus do milagre. Amém, queridos?